No vídeo anterior a gente trabalhou um pouquinho com o histórico da metrologia e principalmente a gente viu como que chegou a medida padrão, né? O metro, tá? É, e porém ele ainda existem algumas variações de medidas, né? Em outros países ou que não seguem o sistema internacional, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar aí algumas grandezas físicas, só para a gente ter mais noção aí do que é grandeza física, e o que é unidade de medida, porque invariavelmente muitas pessoas acabam confundindo uma coisa com a outra, né? Também os prefixos das unidades de medidas, e daí alguns critérios de arredondamento aí, tá? Então, esse é o objetivo do vídeo de hoje. Então, iniciando lá, grandezas físicas, uma definição grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido, tá? Então, ela sempre vai receber uma unidade de medida, né? E existem diversas, mas inúmeras aí, grandezas físicas, que a gente não vai citar alguns exemplos só aqui, mas tudo aquilo que pode ser medido é uma grandeza física, tá? E a unidade de medida nada mais é do que aquele padrão que é estipulado para fazer a comparação, né, entre uma determinada quantidade de uma grandeza e outra quantidade, tá? Então, seria o padrão realizado, adquirido aí, né, padronizado, para que se possa comparar uma grandeza física com ela mesma de quantidades diferentes, tá? Então, vamos citar algumas grandezas físicas aqui. Eu coloquei todas essas grandezas aqui porque elas têm a mesma unidade de medida: distância, largura, altura, comprimento, diâmetro, né? E outros aí derivados. Todos esses têm a mesma unidade de medida. Todas essas são grandezas físicas e têm a mesma unidade de medida. A unidade de medida dessa grandeza física é o metro, né, que a gente viu. E daí tem aquelas variações que a gente viu ontem, e uma das que é bastante utilizada ainda no sistema inglês, a polegada, né? E a gente vai trabalhar esses dois aí, essas duas unidades de medida bastante aí no curso, tá? Outra grandeza física, líquidos em geral, né? Então, qual que é a unidade de medida do líquido? A unidade de medida do líquido é o litro, né, representado pela letra L minúsculo. Lembrando aqui que eu não falei qual que é a representação, né? O metro é o M minúsculo e a polegada são como se fossem as aspas aqui, tá? Próxima grandeza, massa, a gente chama de peso, mas a grandeza da física é massa, né? Então, é aquela velha pergunta, né? Quanto tem um pacote de feijão, né? Quanto que tem aí? Quanto vocês acham que tem, né? Se vocês pensaram que a unidade de medida da massa é o quilo, vocês erraram, tá? A unidade de medida da massa ou do peso, né, é o grama. Quilo não é unidade de medida. A gente já vai trabalhar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Então, a unidade de medida da massa ou do peso é o grama e é representado pela letra G minúscula, tá? Então, a gente vai falar aí sobre esse carinha chamado quilo, né, que confunde bastante gente aí, principalmente quando a unidade é peso. A pergunta é: outras grandezas físicas recebem também o quilo como prefixo? O que vocês acham aí? 2 segundos para pensar. 1, 2. Então, quem disse que não, errou, porque, por exemplo, qual que é a distância que tem daqui até o litoral, né? Aqui que é Curitiba, até as praias do Paraná?
tem mais ou menos, né, em torno de 100 a 110 quilômetros, né? Então, o quilo aí, ó, em outra grandeza física, né? Não é só da massa que se usa o quilo. Então, quilo ele não é uma unidade de medida. O quilo ele é um prefixo, tá? Então é isso que a gente vai trabalhar agora, os prefixos. Então, prefixos são formas de representar valores muito grandes, né? Ou valores muito pequenos, tá? Utiliza-se da potência de 10, tá? E usa-se geralmente a notação da engenharia, né? Com algumas exceções aí, mas geralmente na notação da engenharia. A gente não vai trabalhar tanto assim na notação da engenharia, mas a notação da engenharia é aquela que a potência de 10 é sempre múltiplo de 3, tá? Mas vamos lá. Vamos ver então quais são os prefixos aí que a gente conhece. O primeiro prefixo é de um valor muito pequeno lá. Ele equivale a, se você multiplicar qualquer coisa, que esse vezes é multiplicar por 0,000000001, ou seja, é a trilionésima uma parte de uma unidade, né? Então, 1 dividido por 1 trilhão, você vai ter esse valor aqui, né? E a representação na potência de 10 é 10 a menos 12. Então, se você multiplicar o valor por 10 a menos 12, você pode substituir esse número aqui, isso aqui, ó, por uma letrinha minúscula de P, tá? Então, se for, por exemplo, esse valor aqui, em vez de falar 0,00001, ou falar 10 a menos 12, que é a mesma coisa, tá? Você pode simplesmente falar um pico e representar com um P minúsculo, tá? Um e P minúsculo. E daí você já sabe que está representando todo esse valor. Então, o prefixo serve para isso. Ó, um valor muito pequeno, você coloca um prefixo e ele substitui toda essa numeração aqui. Vamos lá. O próximo prefixo, o pico é pouco conhecido. Tem prefixos para valores menores do que pico. Mas o pico já é um prefixo pouco utilizado, é mais na área da elétrica, tem os capacitores, que a unidade está em picofarad, né, que é a unidade do capacitor. Então, não é tão comum assim utilizar o pico. E menor do que pico é menos utilizado ainda, tá? O próximo é o nano. O nano na área de informática já é bastante utilizado, né? Nanosegundo, às vezes tem o tempo de execução de algum procedimento de informática, né? Então já é bastante usado. E o nano, que é representado pela letra N minúscula, tá? Ele representa aí esse valor aqui, ó, tá? Que é a bilionésima parte de uma unidade, tá? Então seria 1 dividido por 1 bilhão, tá? Vai resultar nesse valor aqui, 0,00001, tá? E dá para representar também esse valor aqui por 10 a menos 9, tá? Se você observar o 10 a menos 12 aqui, ó, é a quantidade de números que tem depois da vírgula. Então, tem 12 números aqui depois da vírgula. 10 a menos 12. Aqui tem 9 números depois da vírgula. Então, 10 a menos 9, tá? E o menos 9 significa que é uma divisão. Então, seria por isso que a gente fala que é a bilionésima, tá? Então, o negativo aqui sempre representa uma divisão, tá? Vamos lá, o próximo prefixo é o micro. Micro já é mais conhecido, tá? Micro, ele não tem, que assim, tem uma letra M, duas letras M que são usadas, a gente vai ver nos prefixos para frente, tá? Então, como não sobrou letra M para colocar um micro, né? Eles usam essa letrinha grega aqui, ó, né? Que é chamada de Mi. Então, toda vez que você vê essa letrinha grega Mi, né? Se refere ao micro. E o micro é a milionésima parte de uma unidade, tá? Então, 1 dividido por 1 milhão. 1 dividido por 1 milhão, que é 10 a menos 6, representado na potência de 10, tá? Então, micro. E agora vem os prefixos mais conhecidos, tá?
que é, opa, veio os dois de uma vez aqui, mas vem o milli, tá? Que é o M, geralmente, e tem, para você entender, tem várias grandezas físicas que a unidade de medida utiliza o milli, tá? Por exemplo, o comprimento, que a gente pode medir em milímetro, milimetro, né, milímetro. Uma quantidade pequena de peso, né, massa, que seria o miligrama, uma quantidade pequena de líquido, que é o mililitro, tá? Então, o mili é a milésima parte de uma unidade de medida, tá? Ele é representado pela potência de 10 no 10 a menos 3, ó. 3 números depois da vírgula, 10 a menos 3, tá? Então, o mili é um prefixo que a gente utiliza para quantidades bem pequenas, unidades divididas por 1000, tá? E o cent, ela não é tão usada assim em diversas grandezas físicas, mas principalmente na que a gente usa, né? A que a gente vai usar aqui na nossa disciplina, que é o metro, né? Para medir comprimento, distância, né? Área não, altura, né? O cent é bastante usado, que é o centímetro, né? Centímetro. E cent, ele é o 0,01, ou seja, a centésima parte de uma unidade. Então, 1 dividido por 100 é igual a 0,01. E esse valor aí, ele pode ser representado pela potência de 10 como 10 a menos 2, tá? O próximo é o deci. Deci não é tão usado, mas algumas coisas, decímetro, né? Decigrama, tá? Mas é difícil a gente encontrar esse prefixo ao natural, assim, tá? Ele representa a 10ª parte de uma unidade, ou seja, 0,1, tá? 1 dividido por 10 é 0,1. E na potência de 10, então ele fica 10 a menos 1, tá? E agora vem o vezes 1 aqui, que seria a parte natural. Então, seria ela sem nenhum prefixo, né? Quando não tem prefixo, ele é o vezes 1, tá? Daí não tem potência de 10 também, né? Seria 10 elevado a 0, mas daí não tem o porquê colocar 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é igual a 1, né? E não tem prefixo. Daí vem o deca. Agora, então, todos esses que a gente viu anteriormente aqui, ó, são chamados de submúltiplos, tá? Submúltiplos porque eles são divisões de uma unidade. Agora, a partir de agora, a gente vai ver os múltiplos, tá? Então, múltiplos porque eles são a multiplicação de uma unidade, tá? Então, o deca representa, que é representado por DA, né? As letras DA minúsculo, seria 10 vezes uma unidade, tá? E o 10 vezes é 10 elevado à primeira. Olha que agora, como ela é múltiplos, ela não é mais com negativo, né? Ela tem a representação positiva, o expoente aqui, tá? O próximo, também não muito usado, tá? É o hecto, tá? Então, hecto é a letra H minúscula, ele representa 100 vezes uma unidade. 100 vezes uma unidade é 10 ao quadrado. E aqui você vai observar também que a quantidade de zero é o que se transforma no expoente. Então, o 10, 10 elevado a 1, tá? O 100 tem 2 zeros, então 10 elevado a 2. O próximo é aquele que é o famoso, o quilo, né? Que muita gente acha que é a unidade de medida do peso e da massa, né? Mas não é. Quilo representa 1000 vezes. Então, se um pacote tem 1 quilo de feijão, que a gente chama, não é 1 quilo de feijão, é 1 quilograma do feijão, tá? Todos esses prefixos que a gente citou aí, ele não pode ser representado sozinho. Ele tem que sempre ter a unidade de medida na sequência, tá? Se você colocar o K sozinho e olhar em algum lugar, na verdade o K tem uma unidade de medida que é da temperatura, o Kelvin, né? Não é uma unidade de medida da temperatura
que é do sistema internacional, mas ela existe, né? Então você não pode deixar 1K porque você quer representar que é o peso de alguma coisa. Você tem que colocar 1kg, que é 1 quilograma. E 1 quilograma ele representa 1000 vezes a unidade de 1 grama de tal objeto, né? Tal coisa que está sendo pesada. Então, um pacote de feijão, ele tem 1000 gramas de feijão, e para simplificar, a gente coloca como 1 quilograma de feijão, tá? Então, lembrar lá, mas pode ser quilômetro, porque quilômetro é 1000 vezes 1 metro, né? E todas as vezes que você usar o quilo na frente da unidade medida, ele está representando aí 1000 vezes. O próximo prefixo está representado pelo mega, tá? Mega é 1 milhão de vezes, tá? E na potência de 10 ele vai ficar 10 a sexta. Tá? Então, mega. Poucas coisas aí estão na escala de mega hoje em dia, mas na informática sempre foi bem usado, né? Por exemplo, eu acho que o CD, hoje em dia o CD também está meio em desuso, mas os CDs eles têm 700 megabytes só. A unidade medida é o byte, a gente chama mega só, né? Mas mega é 1 milhão de vezes de unidade, tá? De espaço num CD, tá? Hoje em dia é mais usados os DVDs, né? DVDs tem mais de 1000 mega, e quando tem mais de 1000 mega a gente chama de giga, porque giga é 1 bilhão, tá? 10 elevado a nona. E aí de giga tem bastante coisa na informática aí que a gente pode citar, né? Por exemplo, a velocidade de um processador. Assim, mega é bastante comum a gente falar da velocidade da internet, né? A internet de 20 megabits, 200 megabits, né? Que agora essas de fibra ótica, né? 200 megabits por segundo de download e 60 megabits por segundo de upload, né? Então, o mega representa 1 milhão de vezes. E o bits por segundo, bits é a unidade de medida, né? Então, o bits por segundo é a velocidade, tá? De tráfego de dados, que esses dados são dados em bits. Então, o mega ele só representa um determinado valor, um múltiplo daquela unidade medida. E o giga é a velocidade de processadores aí que estão na escala de giga, as memórias RAM, né, que hoje em dia estão entre 8, 12 GB, gigabytes também, né? Então, giga representa 1 bilhão de vezes. E a última que a gente vai ver, não que não tenha maiores do que essa, tá? Mas até a data de hoje, ou até 2020, é a maior que a gente tem aplicações aí em grandezas físicas, que é o tera, tá? 1 trilhão de vezes. O 10 elevado a 12. Tera tem alguns HDs, né? Que são vendidos, estão aí com alguns, eles têm alguns teras, né? 1, 2 teras, eu não sei qual que é o maior HD que tem hoje em dia, mas ele está na casa de poucos teras, não deve ultrapassar os 5 tera aí de bytes, tá? Então, terabytes, porque o byte é a unidade de medida do espaço num HD, tá certo? Então é isso que são os prefixos, tá? É uma coisa que é importante saber e que a gente vai trabalhar um pouquinho nesse início de curso. Não vamos trabalhar com todos os prefixos, mas para nossas medidas que a gente vê em instrumentos de medição aqui da metrologia, o micro, em alguns casos, tá? Até micro a gente utiliza, mas na maior parte entre milha e quilo, tá? Entre milímetro ou milímetro, né? Até quilômetro, tá? Então são as unidades que a gente vai, os prefixos, né, que a gente vai mais utilizar no curso aqui, tá certo? Então, posto isso, sabendo agora o que é prefixo, a gente vai passar a colocar aqui alguns exemplos de onde ele é aplicado, né? Então, como eu já tinha citado lá,
1000 gramas de feijão, eu poderia representar assim, 1000 gramas de feijão, ou eu poderia dizer 1 vezes 10 a terceira grama de feijão, que é uma forma de representar mais simplificada, mas ainda assim fica complexa de falar. Ou uso o prefixo, no lugar do 10 a terceira eu uso o prefixo, e fica 1 quilo, que é o 10 a terceira, ou 1000 vezes, grama de feijão, né? 1 quilograma, tá? Então, substituir. Outro exemplo, se eu quero representar lá 0,025 litros, ao invés de falar 0,025 litros, eu poderia falar 25 vezes 10 a menos 3 litros, tá? Na potência de 10, 0,025 litros é a mesma coisa que 25,10 a menos 3. Ou substituir o 10 a menos 3 pelo prefixo correspondente, que é o milli, né? E aí eu posso dizer que 0,025 litros é a mesma coisa que 25 mililitros. Tá certo? Vamos ver se tem mais um exemplo. 0,14 metros. 0,14 metros eu poderia representar aí 14 vezes 10 a menos 2, né? 14 vezes 10 a menos 2. Daí substituindo o 10 a menos 2 pelo prefixo, né? O cent. Então, 0,14 metros é a mesma coisa que 14 centímetros. Beleza? Então, como eu falei, a gente vai trabalhar aí com a unidade de medida de metros, né? Então, a gente vai usar geralmente esses prefixos aqui, ó, tá? Para fazer esses aqui, ó, os três, desse, deca e hecto, vão servir aqui mais para a gente poder fazer a conversão, tá? Trabalhar a conversão. Existem vários métodos para você fazer a conversão, tá? Eu utilizo esse aqui porque, de acordo com o que a gente trabalhou aí com os alunos, é o método mais fácil de compreender inicialmente. Mas você tem aqui o padrão, que é o 1, tá? Se você vir para a esquerda dessa casa aqui, ó, para essa, ele equivale a 10 vezes, tá? Então, se eu multiplicar isso aqui por 10, deca é 10 vezes. De deca para hecto é mais 10 vezes, tá? Então, dessa casa para essa, 10 vezes. Dessa casa que é o hecto para quilo, é 10 vezes, tá? Então, eu multiplico cada casa 10, 10, 10. Se eu vim daqui para cá também, eu vou sempre que eu vim para a esquerda, eu vou multiplicando por 10 a cada casa que eu for pulando, tá? Se eu fizer ao contrário, vim da esquerda para a direita, eu vou dividindo por 10. Então, de quilo para hecto, eu divido por 10. Se eu quisesse pular do quilo para o deca, então seria divididos por 10 de novo. Ou poderia dividir por 100, né? Se eu quisesse vir do quilo para a unidade padrão, então quilo divididos por 1000, e assim vai. Ó. Daqui para cá, divide, tá? Então é só para dizer que existem outras formas de você resolver aí a conversão dos prefixos aí, tá? Eu vou utilizar a tabela porque, pelo que eu identifiquei aí com as turmas que eu já trabalhei, é a forma mais simples de fazer essa conversão de prefixos, principalmente para quem está começando. Então, vamos lá. Como a gente vai usar o metro, então a simbologia vai ser aqui, ó, quilo, que é o quilômetro, né? O hecto, que vai ser o HM, deca, dam, né, que é o decametro. A unidade padrão aqui não tem prefixo. Seria um metro, esqueci de pôr aqui, seria só metro, né? O deci, que é o decímetro, centímetro, e o M minúsculo, MM, vai ter que colocar dois M's, porque se eu colocar só um M, querendo representar milha, eu vou achar que é metros, tá? Então tem que ter o M de milha e o M de metros, milímetro, tá? Então lá, como eu tinha falado lá, a unidade que é o metro, tá? Se você vem para a esquerda, esse aqui representa 10 vezes, duas casas para a esquerda 100, três casas para a esquerda 1000,
tá? 1000 vezes. Ou fazer, ó, 1 vezes 10, 10 vezes 10 que dá 100, 100 vezes 10 que dá 1000. E se eu vier para a direita, é sempre dividindo, ó, 1 divididos por 10 dá 0,1, 1 divididos por 100 que dá 0,01, e 1 divididos por 1000 que dá 0,001. Ou fazer de 10 em 10, 1 divididos por 10 que é 0,1, 0,1 divididos por 10 é 0,01, e 0,01 divididos por 10 que dá 0,001, tá? Mas isso é só para ter noção aí que dá para fazer de outras formas a conversão, tá? Então vamos lá, primeiro exemplo aqui de conversão entre prefixos, tá? Eu quero converter o valor de 0,034 metros para centímetros, então vamos usar a tabela lá, ó, tá? Eu vou posicionar, como ele está em metro, a vírgula vai estar aqui na casa do metro. É que eu esqueci, lembra lá que eu esqueci aqui, devia estar escrito metro, M minúsculo, né? 0, então esse valor aqui, o primeiro valor antes da vírgula, o primeiro número antes da vírgula tem que estar na casa do prefixo correspondente. Como não tem prefixo, é em metros, eu vou colocar nessa casa aqui, ó, tá? 0, o próximo valor, como os valores são depois da vírgula, eles têm que vir todos para a direita, tá? Então, o 0 ali, o próximo 0, ele tem que estar na casinha aqui que corresponde ao né, ao decímetro. O número 3, ele tem que estar na casinha que corresponde ao centímetro, né? E o 4 vai ter que estar na casinha que corresponde ao milímetro. Como eu quero converter de metro para centímetro, eu vou ter que ir percorrendo essa vírgula para a direita até chegar no centímetro, né? Então, ó, aqui seria 0,34 decímetros e cheguei com a vírgula até a casa dos centímetros, né? Então, 3,4 centímetros. Então, 0,034 metros equivale a 3,4 centímetros. Fácil, né? Mas vamos citar mais um exemplo aqui então. Ó. Agora, eu tenho 34.500 metros. Até acrescentei uma casinha a mais aqui, porque para caber todos os números aí, tá? Eu quero transformar isso em quilômetro, tá? Ele está em metros e eu quero transformar em quilômetros. Como ele está em metro, esse primeiro valor aqui ele vai ter que estar nessa casa aqui. O primeiro valor antes da unidade de medida vai ter que estar exatamente nessa casa. Então vamos lá. O zero, ó, já veio o número inteiro. Então, ó, o 0 vai ter que estar nessa casa. Então, o segundo 0 aqui, ele vai estar na casa do deca, né? Então, ele vai vindo para a esquerda, ó. Então, todos os valores à esquerda da vírgula aqui. O 5 que vai estar na casinha do hecto, né? O 4 que vai estar na casinha do quilo. E o 3 que sobrou aqui, tá? Então, para cá poderia ter quantidade de valores que quisesse, mas a gente só está trabalhando entre os prefixos entre quilo e milha, né? Então, eu quero transformar esse 34.500 metros em quilo. Eu vou ter que ir jogando a vírgula para a esquerda até chegar no quilo, né? Então, se eu colocar uma casa para a esquerda, né, ele vai virar 3.450 decâmetro, tá? Se eu jogar só mais uma vírgula para a esquerda, vai virar 345 hectômetro. E se eu jogar mais uma vírgula, mais uma casa para a esquerda, ele vai virar 34,5 quilômetros, tá? Então, eu só percorro. Vamos lá, de novo lá. Então, a vírgula estava aqui, eu percorri ela até chegar aonde eu queria converter, que é a casinha do quilômetros. Então, 34.500 metros equivale a 34,5 quilômetros. Tá ok? Vamos lá então. Mais um exemplo aqui. Converter agora de centímetro para hectômetro, tá? Então, coloquei um valor bem alto em centímetros aqui, o 125.700 centímetros.
como está em centímetro, eu tenho que começar a colocar os valores a partir da casa aqui do centímetro, né? Então esse 0 aqui, ó, tem que vir na casinha aqui do centímetro, tá lá, ó. O que viesse depois da vírgula estaria para frente aqui. Como não tem nada depois da vírgula, então só o 0 na casinha do centímetro. O próximo 0 tem que estar no decímetro. O próximo número, que é o 7, vai estar nessa unidade aqui, que seria o metro, né? O próximo valor ali da esquerda vai estar no decâmetro, né? O próximo valor da esquerda vai estar no hectômetro e o próximo valor da esquerda vai estar em quilômetro, tá? E agora eu vou começar a fazer a conversão. Aqui eu só fiz a distribuição dos valores, né? Dos números de cada casa. Cada número tem que estar numa casinha, sozinho, né? E agora eu vou começar a fazer a conversão. Então, eu vou percorrendo a vírgula. Por enquanto, ele está a 125.700 centímetros. Se eu percorrer a vírgula uma casa para a esquerda, ele vai ficar 12.570 decímetros. Se eu percorrer mais uma casa para a esquerda, ele vai ficar 1.257 metros, tá? Se eu percorrer mais uma casa para a esquerda, ele vai ficar 125,7 decâmetro. Como eu quero que converta para hectômetro, então eu vou pular mais uma casinha para a esquerda, que vai ficar 12,57 hectômetro, tá? E termina aí. Se eu quisesse mais uma casinha para a esquerda, ia ficar 1,257 quilômetro. Mas o exercício para aqui, porque eu queria converter o 125.700 centímetros em hectômetro. E 125.700 centímetros equivale a 12,57 hectômetro. Último exemplo aqui. Converter o valor de 0,00352 decâmetro em milímetro. Então eu vou fazer o contrário. Bom, o primeiro valor aqui antes da vírgula tem que estar na casinha do decâmetro, tá? Porque eu coloquei ele em decâmetro. Ó. Então, esse zero aqui tem que vir no decâmetro, tá? Então tá lá, coloquei ele no decâmetro. O próximo valor, o primeiro valor depois da vírgula, ele vai ir na casinha do metro, tá? O próximo zero depois desse daí, né? O segundo zero depois da vírgula, ele vai no decímetro. O número 3, ele vai no centímetro. O número 5 vai no milímetro. E como ultrapassou o milímetro, eu coloquei uma casinha mais lá só para representar o 2, né? Colocar o 2. Não tem... Depois do milho a gente não vai utilizar os prefixos, então eu só acrescentei aqui porque ele tem que estar separado, ele não pode estar junto com o milho aqui. Cada um tem que estar na sua casinha. Eu queria converter o 0,00352 decâmetro em milímetro. Então a vírgula está aqui, ó, na casa do decâmetro, eu vou ter que ir jogando ela para direita, né? Então se eu jogar uma casa para a direita, ele vira em metros. Então fica 0,0352 metros. Se eu jogar mais uma casa para a direita, ele vira em decímetro, né? Então, esse valor aí corresponde também a 0,352 decímetros. Se eu colocar mais uma casa para a direita, ele vai ficar em centímetros. Então, se eu quisesse converter para centímetros, seria 3,52 centímetros. Mas como está pedindo para converter para milímetro, eu não coloquei aqui. Então, faltou colocar mais uma casa, que seria uma casa para direita, ficaria 35,2 centímetros, tá certo? Então não vai aparecer aqui o resultado, mas o resultado dessa aqui seria 0,00352 decâmetros equivale a 35,2 milímetros, tá certo? Fechou então aqui. Qualquer dúvida lá, me postem para mim aí para verificar se vocês entenderam ou não, tá certo? Vamos lá. E o último assunto do dia
é falar sobre os critérios de arredondamento. Esses critérios são importantes. Existem dois critérios que são conhecidos. Um é o critério da ABNT, tá? Que é uma norma, uma normalizadora, né? E ela, uma entidade normalizadora, tá? Só que ele tem o Inmetro. Como a gente trabalha com a área de qualidade, geralmente a gente vai fazer as medidas para que tudo esteja de acordo com a especificação do Inmetro. Então não adianta eu utilizar aqui o que está na norma da BNT, que é um pouquinho, tem uma pequena diferença aqui que até vou citar depois, mas não é tão diferente, mas tem uma pequena diferença aí. E daí, sendo que a gente utiliza aí o que o Inmetro diz, tá? Então vamos usar a norma do Inmetro e fechou, fim de papo, né? Do Inmetro é até mais simples do que a da BNT. A BNT ela é um pouquinho mais, no caso ela dá uma exatidão bem maior do que o Inmetro, tá? Mas vamos lá. Então, passo 1, assim, aí toda vez que você vai fazer um arredondamento, vai gerar um erro. Por exemplo, se você tem 0,155 e você quer arredondar só para dois números significativos, então é 0,15, né? Você vai perder o restante, tá? O restante que existia já não, né, vai ocasionar um erro. E esse erro tem que ser o menor possível para medidas, tá? Dependendo da medida. Eu acredito, assim, pessoalmente, que 5 números significativos para medidas bem específicas da área de metrologia, ele vai dar um erro, vai dar um erro, né? Mas vai ser um erro que não tem, vai ser tolerável, né, digamos assim, tá? Quanto menos casas você colocar, mais erro vai ter, tá? E quanto mais casas você considerar, menos erros vai ter, né? Então, o primeiro passo aqui, eu estou sugerindo, isso aqui não está na norma, mas eu estou sugerindo, tá? Separar 5 números significativos, tá? Depois a gente vai ver lá como que faz isso nos exemplos. O passo 2 é verificar o sexto número. Daí vem o passo 3, o que você vai fazer as comparações. Se o sexto número for de 0 a 4, mantenha o valor do quinto número, tá? Se o sexto número for de 5 a 9, né, incrementa uma unidade no quinto número, tá? Então são esses os passos. Vamos ver um exemplo aqui, ó. O número 0,0045879874874 e eu quero arredondar. O primeiro critério que eu citei, que é o primeiro passo, é você separar os 4 números significativos. Vamos lá. 0 não é significativo, 0 não é significativo, 0. O primeiro número significativo é esse, então tem que começar a contar a partir do 4 aqui, ó, tá? Então eu vou separar os 5 números significativos, que são esses 5 aqui, ó, 4, 5, 8, 7 e 9. O sexto número significativo é igual a 8. Se ele é igual a 8, ó, o critério aqui, ó, se o sexto número for entre 5 e 9, né, eu incremento uma unidade no quinto número. Como aqui é 9, então 9 mais 1 é 10. Então vai ser 0 aqui e vai 1 para a esquerda, né? 7 mais 1, 8. Então, esse número arredondado vai ficar 0,0045888, tá? Então, ó, 0,004588. Esse zero à direita aqui, ele não tem muita função, tá? Porque se você colocar um não, ele não vai fazer diferença nenhuma ali. Então, você poderia arredondar como 0,004588 ou deixar ali com o zero como tá, né? O próximo arredondamento aqui, ó, 34,512487. O primeiro passo é separar os 5 primeiros números significativos. Tá lá, ó, 5 primeiros. Então, ó, não tem questão de antes da vírgula ou depois da vírgula. Quantos números tem depois da vírgula?
Não, estou separando os 5 números significativos, tá? 34,512 são os 5 números significativos. O sexto número é igual a 4. Então, lá, se o sexto número for entre 0 e 4, eu mantenho o valor do quinto número, tá? Então, o resultado do arredondamento, 34,512. Vale ressaltar mais uma vez que sempre que você arredondar vai ter um erro. Ó. No caso, o erro vai ser esse 487 que eu estou eliminando, tá? Mas o erro vai ser de 0,0004, né? Quase 5 aí, tá? Isso aí pode ser um erro que dá para tolerar em medidas, tá? Agora, se você arredondar aqui, ó, deixar para arredondar. Ah, eu quero arredondar 34. E daí você vai ver aqui, o próximo número é 5, vai arredondar para 35. Esse meio aqui, que é quase meio centímetro, meio, dependendo da unidade que você está usando, né, pode fazer uma diferença muito grande. Então, por isso que eu sugiro, né, a gente sempre separar 5 números significativos, que daí o erro sempre vai ser mais próximo do aceitável aí, tá certo? Então, é isso aí, deu 34,512, tá? Então é isso que a gente tinha para aula para aula de hoje aí. É só esses critérios que a gente vai estar utilizando. Nas próximas aulas a gente vai estar resolvendo aí mais exercícios a respeito desse conteúdo, tá? Algumas dúvidas, só anotar aí e mandar para mim aí. Escrevam para mim aí se tiverem dúvidas, tá ok? Por enquanto, até a próxima aula.